costumo comparar a igreja primitiva com a igreja de hoje, como você comparar um bebê com uma pessoa já adulta ou até mais velha. É preciso também lembrar que, além dos mártires, que é claro, São Sebastião, os próprios apóstolos, né, São Pedro e São Paulo, mas houve também, infelizmente, cristãos que renunciaram à fé. Perseguições àqueles que eram oponentes. Então, católicos perseguindo a quem fosse não católico, um luterano perseguindo a quem não fosse luterano e vice-versa. Por exemplo, a cidade de Genebra ela vai se tornar calvinista, sobre a liderança de João Calvino. E ali, por exemplo, vai condenar à fogueira Miguel Servet, que foi um espanhol que, inclusive, vai ter os estudos sobre a circulação sanguínea. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pax Podcast. Aqui a gente fala sobre a fé vivida no dia a dia. E hoje a gente está aqui com um padre que entende bastante de história, né, Cássio? Porque para a gente viver bem hoje, a gente precisa entender de onde a gente veio, para onde a gente está indo, não é mesmo? Tudo bom, pessoal? Vamos lá, mais um episódio hoje com o Padre Kelvin. Seja bem-vindo, Padre Kelvin. Muito obrigado. E a gente vai falar sobre história da igreja. E eu acho que é bem interessante porque muitas vezes nem mesmo nós católicos conhecemos bem a história da igreja. E entendendo, né? Acho que é talvez uma missão impossível resumir 2000 anos de história em 1 hora de podcast, mas a gente vai tentar trazer alguns pontos aqui. Padre, seja bem-vindo. Que bom recebê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Saudação a todos que nos veem, nos ouvem, né? E uma alegria estar aqui com vocês. Padre, deixa eu começar perguntando qual que é a sua assim, a formação e o que te interessou nessa linha de estudo de história da igreja. Uhum. Pois bem, então, sou o padre Kelvin Borges Condes, né, natural de Itajaí, presbítero da Arquidiocese de Florianópolis. Eu, desde criança, sempre gostei de história, assim como gostei de outras coisas, como, por exemplo, a religião, a fé católica. E uma das coisas que motivou minha vocação foi estudar a vida dos santos, a história dos santos, né, a biografia de São Francisco, São Bento, enfim, Santo Inácio de Loyola, e daí se desdobrando em todo o conhecimento da história da igreja, que é uma história de santos e pecadores, né? É uma história de muita santidade, também como pecadores somos também de muitos pecados, mas uma história de graça. Depois, ao longo do tempo de seminário, então tive toda a minha formação, tive na teologia aula de história da igreja, o nosso professor era o padre José Artulino Bezin, que escreveu vários livros sobre a história da igreja em Santa Catarina. Então, já no final da teologia, foi conversado sobre a possibilidade de eu me especializar nessa área. O padre José já dava aula há mais de 30 anos, então mais cedo ou mais tarde ele já iria entregar o bastão para outro. No entanto, a princípio eu iria ser ordenado e iria para uma paróquia para ter uma experiência pastoral. Afinal de contas, a gente é padre para ser padre. Para ser padre. Para ser, geralmente, atuar numa paróquia, no caso de nós que somos padres seculares diocesanos. Fui ordenado, trabalhei na paróquia da Santa Cruz, em São José, por uns 3 anos e alguma coisa, até que então fui enviado a estudar na Universidade de Navarra. Ali estudei então História da Igreja, fiz mestrado, doutorado, depois retornei para dar aulas. Navarra, Espanha, né? Navarra, Espanha. Então, a Universidade de Navarra, ela fica em Pamplona, é uma cidade ali do noroeste da Espanha, e ela é a Universidade de Navarra porque ali está na província de Navarra, né? Que é a terra natal de São Francisco Xavier, por exemplo. Também ali onde Santo Inácio de Loyola quebrou a sua perna, né? Santo Inácio, ele era militar, estava defendendo a cidade de Pamplona, e os franceses estavam invadindo. Então, uma bala de canhão acabou derrubando uma parte da muralha e feriu a sua perna. E a partir desse ferimento, ele teve que ir para sua casa
e ali teve um encontro que foi decisivo na sua vocação. Mais ou menos perto, isso foi em Pamplona mesmo, né? Mais ou menos perto de Pamplona está o Castelo de Xavier, onde nasceu São Francisco Xavier. Mas então, uma cidade, portanto, histórica, né, de muitos anos, já provém de uma fundação romana, né, do general Pompeu, né, por isso Pamplona. É muito famosa por causa da festa de San Fermines, onde soltam os touros, né, é aquela na cidade. O pessoal sai correndo assim. Isso. Mas então, aí tem a Universidade de Navarra, foi fundada por São José Maria Escrivá, na década de 50. E ali, então, cidade de Pamplona, Universidade de Navarra, na província de Navarra, na Espanha. Voltei e aí eu leciono na Faculdade Católica de Santa Catarina, a FACASC, né, onde eu estudei, né, e hoje sou professor, então, entrei como professor oficialmente em 2016, mas fui enviado a estudar, enfim, e efetivamente a partir do segundo semestre de 2019. Legal, muito bom. Padre, então já entrando nesse tema da história, como a gente consegue historicamente vincular assim, a Igreja Católica como a Igreja fundada por Cristo? É uma dúvida muito interessante porque as pessoas que leem a Bíblia ou às vezes veem uma série sobre o Novo Testamento, sei lá, The Chosen, por exemplo. Tá conhecido. Você olha, vê tudo aquilo, aí você vê hoje uma missa, vê a eleição do Papa, tudo aquilo, parece ser algo muito longe, né? Algo diferente de uma coisa da outra, tá? Mas como é que aquilo lá conecta aqui? Bem, para quem está imbuído da fé católica, é claro que vai parecer essa conexão, mas talvez para alguém de fora isso se torne um pouco distante. No entanto, Cristo não deixou nada escrito. Ele deixou a Boa Nova, o Evangelho. Os evangelistas também, diferente do que parece alguma cena de The Chosen, né? Mateus ali já anotando alguma coisa, né? Bem, pode ser que tenha anotado, não sabemos, né? Mas o que sabemos é que os evangelhos mesmo são bem posteriores. Nosso Senhor deixou a sua palavra, deixou os sacramentos, deixou a igreja. Só que Nosso Senhor não chegou ali para os apóstolos, né, no final, ali depois da sua ressurreição, chamou os 12 e disse, olha, está aqui o Código de Direito Canônico, está aqui o Catecismo da Igreja Católica, está aqui a Bíblia. Vocês vão usar essas roupas aqui, esses paramentos. Isso, está aqui ó, um catálogo da arte sacra para fazer os seus paramentos e tal, está aqui o Missal Romano, tá aqui tudo, né? E aqui, qualquer dúvida, né? Ligue no 0800. Né? Não, Nosso Senhor deixou a igreja. Né? Então, eu costumo comparar a igreja primitiva com a igreja de hoje, como você comparar um bebê com uma pessoa já adulta ou até mais velha. Né? O bebê, ele nasce, ele já tem dentes? Não. Já tem, se é um menino, tem barba, né? Tem que altura? Né? Não tem. Mas não é que precisa alguém inserir dente ali, né? Isso a gente vai precisar inserir no final. Quando o dente começa a cair. Mas é diferente, por exemplo, né, de um filme lá que o robô, o bebê vai crescendo, ele tem que ir pondo peças conforme a sua idade, né? Não, nós não precisamos ir pondo peças, né? O bebê ele já vai crescendo, vai amadurecendo, vai desenvolvendo e como algo orgânico, algo natural. Um exemplo melhor ainda. Você pega uma semente, por exemplo, uma semente de maçã e vê uma macieira, né? Ou uma semente de laranja vê uma laranjeira. Você olha para a semente e não dá de dizer que aquilo vai ser um pé de laranja. Mas você planta, aquilo vai desabrochando, vai crescendo. Ou seja, você não vai colocando madeira ali para sair uma árvore.
você tem a semente. A semente tem toda uma potencialidade que é incrível, né? Ela vai se desenvolvendo e tal. Então, nosso Senhor constitui a igreja. E a igreja vai se desenvolvendo organicamente, né? De modo que muitos elementos não estavam ali manifestos na igreja primitiva, mas já estavam, digamos assim, no seu código genético, né? Aquilo, num determinado momento, haveria de desabrochar, né? Enquanto que tem outros elementos que, sim, são secundários, e isso vai mudando com o passar do tempo. São coisas mais acessórias, né? Por exemplo, você tem certos elementos que vai se alterando com o passar do tempo, sei lá, a cor do teu cabelo, a pele vai tendo você, como eu sou muito branco, né? Quando eu vou na praia queimo, fica vermelho, depois descasca e tal, você tem essa renovação, né? Tem elementos que vão passando para trás e se unem novos elementos. Então, São Boaventura dizia que a igreja vai se desenvolvendo numa série de continuidades e rupturas, né? Tem coisas que são do passado, que são de uma época, ou que são de um lugar também, que são coisas regionais, que foram importantes para a igreja, mas que foram daquele determinado contexto, daquele determinado período e tal. E outras coisas que continuam. E tem vários fios condutores, portanto, que vão conduzindo a igreja dos primórdios à igreja de hoje. No século XIX, por exemplo, John Henry Newman, que ele era professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e era ministro da Igreja Anglicana. Ele começou a estudar sobre a história da igreja, o desenvolvimento da teologia, dos dogmas, inicialmente para provar que a igreja da Inglaterra era a igreja de Cristo e dos apóstolos, era a igreja primitiva, a igreja chamada anglicana. E ele foi estudando, vendo, ele disse, opa, não, é a igreja católica, né? E aí, com isso, ele, por consciência, se viu obrigado a deixar a sua igreja, a sua comunidade eclesial anglicana e passar a ser católico. Isso para ele foi um grande passo, não tanto porque sua família e seus amigos, a maioria eram anglicanos, mas também porque o seu emprego, a sua vida, né? Ele era ministro anglicano e depois não é que ele no outro dia já era padre com uma outra emprego, etc. Ele era professor da Universidade de Oxford, ele teve que deixar a universidade. Então, mas tudo isso por quê? Por causa da verdade. Buscou a verdade, encontrou e viu essa ligação, né? Que unia a igreja dos apóstolos à igreja de Cristo. Então é isso, a igreja começa, tem todo o seu código genético ali para se desenvolver, tudo aquilo em semente, e aquilo vai desabrochando. Então temos os evangelhos que vão sendo escritos, as cartas de Paulo, né? Algumas das quais são mais antigas que os próprios evangelhos. Por exemplo, os sacramentos, né? Eucaristia. O trecho mais antigo sobre a Santa Missa está na Carta de São Paulo aos Coríntios. Eu recebi do Senhor aquilo que eu mesmo vos transmiti, que Cristo, na noite em que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, etc. Ou seja, Paulo se coloca como elo de uma corrente, que não começa com ele não está inventando. Ele recebeu, e não fica com ele passa adiante. Então, essa é a história da igreja, vai sendo passado adiante, vai sendo transmitido. E para a Igreja Católica, a palavra de Deus, a revelação divina, ela vai sendo transmitido pela Escritura e pela tradição. E aqui é importante distinguir a tradição por excelência, com T maiúsculo, digamos, das tradições, que são outros elementos que têm sua importância, mas uma importância secundária, que às vezes alteram, passam, surgem novos, etc. Agora, a grande tradição é aquilo que tudo que Cristo disse, fez e ensinou e que não se perdeu. Se nós olharmos, por exemplo, ali no final do Evangelho segundo João, o apóstolo diz, e São João já é o quarto evangelho, ou seja, os outros três já estavam escritos, né? Então, São João, no final, coloca ali que
Há muitas outras coisas que Jesus fez e ensinou e que não estão escritas nesse livro, mas aquelas que estão escritas estão aqui para que creais, etc. Enfim, ou seja, há outras coisas. Tá, isso se perdeu? Onde é que está? Não, aquilo está na tradição da igreja, na vida da igreja. É por isso que a gente só vai compreender bem aquilo que Deus nos revelou, não apenas na Sagrada Escritura, mas em conjunto com a tradição. E aqui entendamos que não são duas fontes separadas, a tradição de um lado, a Bíblia de outro, mas estão entrelaçadas como que de uma única fonte, né? Por exemplo, nós cremos na Santíssima Trindade, é um dogma fundamental da nossa fé. Deus é um em 3 pessoas, um só Deus em 3 pessoas. Na Sagrada Escritura isso não está tão explícito assim, nessa formulação, nesses termos. Está explícito sim, porque Cristo disse, eu sou filho ao Pai, eu e o Pai somos um, ao Espírito Santo, ide por todo mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Mas é preciso ter toda uma reflexão da igreja para que se possa compreender bem o que isso significa. Então, esse ano, inclusive, estamos celebrando os 1700 anos do Concílio Ecumênico de Niceia, frente ao arianismo, a heresia que dizia que Jesus, o Filho, ele era a primeira criatura criada por Deus antes da criação do mundo, mas foi criada no tempo. Então, para Ario, o Filho, ele não era coeterno com o Pai. Então, isso nega o dogma da Santíssima Trindade. E a Igreja, no Concílio de Niceia, condena essa heresia, toma uma profissão de fé batismal, que muito provavelmente já existia, mas ali para deixar mais claro, né, que Jesus é da mesma natureza que o Pai, se insere a palavra grega homoousios, que não está na Sagrada Escritura. E é interessante porque muitos grupos que não são católicos aceitam essa mesma profissão de fé, no entanto, dizem só a Escritura, só a Escritura. Só a Escritura é que só vale o que está na Sagrada Escritura. É aquela velha história quando tem, às vezes, uma discussão, um debate com alguém que é de uma comunidade evangélica, o argumento que eles vão colocar é onde está na Bíblia, né? Então, você se sente obrigado a provar onde é que está na Bíblia cada coisa. Bem, aí retomo, para nós não é só a Bíblia, é a Bíblia e a tradição juntos. E tem mais o magistério. Magistério, porque quem é que vai dizer que esses livros da Sagrada Escritura são os únicos inspirados por Deus? Porque você depois tem um evangelho de Judas, o de Tiago, que a gente chama de apócrifo, porque não são considerados inspirados. Quem foi que decidiu que esses livros eram os canônicos, os sagrados, os inspirados ou não? Então, há esse terceiro pilar de sustentação, que é o magistério, que é a igreja que vai determinar isso e que tem uma especial assistência do Espírito Santo para isso, né? De modo que, então, na argumentação da nossa fé, na compreensão da nossa fé, nós temos o papel da tradição e do magistério, né, que são as fontes da revelação, mas juntamente com eles o papel do magistério, que vai nos ajudar a compreender onde está a tradição e a Sagrada Escritura. Então, no Concílio de Niceia, isso vai colocar uma palavra que não está na Escritura, homoousios, que é da mesma substância, da mesma substância, consubstancial ao Pai, né? Então, o Filho é da mesma substância que o Pai. No credo niceno-constantinopolitano está ali, né? O Filho é Deus e Deus, é luz da luz, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância que o Pai. Mas quando os padres em Nicéia colocam essa palavra, eles não estão acrescentando algo àquilo que a igreja sempre acreditou,
Não é que a igreja passou a acreditar que Jesus é da mesma natureza que o Pai em 325. Já se acreditava, só que agora você tem uma expressão consagrada pela igreja para explicar melhor essa realidade que você já acredita. Assim como é na nossa vida, né? Tem coisas assim que você sabe explicar, às vezes faltam palavras, mas aí vem alguém e diz, assim, eu digo, não, é isso. É isso. É isso que eu já faço, né? É isso que eu já acredito. É isso que eu já acredito. Ou seja, faltou uma formulação. Né? Então, na vida da igreja é isso. Tem muitas coisas que, às vezes, por exemplo, dogmas e fé, que foram proclamados bem depois, mas já era a fé da igreja. Só que num determinado momento, principalmente quando alguém recusa aquilo, quando alguém levanta aquilo que vai ser considerado uma heresia, né? É então que a igreja se vê obrigada a dizer, não, olha, aqui é um ponto que faz parte da nossa tradição, que faz parte da revelação e que não pode ser deixado de fora e que faz parte do depósito da fé. Né? E como que era essa relação da igreja com o Estado? Até porque muitos falam de Constantino, né? Ah, não, a igreja ela meio que se corrompe, sei lá, a alegação que fazem, né? Quando Constantino vai lá e assume como algo do Estado e... Sim. Como... É uma questão interessante porque, bem, os primeiros séculos da igreja foram marcados pelas conhecidas perseguições do Império Romano. Essas perseguições, é importante compreender que elas não foram ininterruptas. Elas tiveram momentos de, digamos assim, uma pausa, de relativa tolerância, momentos de maior... que se acentuava essa perseguição, e às vezes momentos em que essa perseguição se acentuava num lugar mais do que em outro. Então, isso geraram os vários mártires. É preciso também lembrar que, além dos mártires, que é claro, São Sebastião, os próprios apóstolos, né, São Pedro e São Paulo, mas depois outros tantos, mas houve também, infelizmente, cristãos que renunciaram à fé, né, chamados lapsis, né, os lapsos, né, que apostataram, alguns dos quais depois seriam reconciliados com a igreja e se arrependeram. Então, isso foi uma das grandes questões que causaram algumas divisões, algumas frações na igreja antiga. Era se deviam acolher esses que foram perseguidos e acabaram fraquejando na fé, ou se, ou seja, eles renunciaram à fé e não há nova chance. Né? É claro que, no final das contas, permaneceu o quê? Foram acolhidos. Acolhidos mediante, claro, arrependimento sincero, mediante uma penitência devida. Né? Então, alguns eram mais rigoristas, outros mais flexíveis com relação a isso. Então, quando Constantino, ele era... Na época, o Império Romano estava dividido, não bem dividido. Tinha 4 pessoas que estavam à frente do Império Romano, cada um numa parte. Constantino assume uma dessas partes do Império Romano. Mas o Império Romano é sempre uma entidade única. Né? Então, não quer dizer que haviam 4 impérios romanos, por assim dizer. Mas Constantino, ele vai vencer aquele que estava na outra parte do Império Romano, e vai tomar a direção de 2 partes do Império Romano. Em contrapartida, de outro lado também, vai restar só um, e por fim ele vai tomar a outra parte, ele vai se tornar o único imperador. Nesse processo, então tem as diversas fontes que falam, por exemplo, da visão que ele teve, da cruz no céu. E não era cristão, né? Ele era... Não, pagão. Enfim, aí é uma outra discussão. Se Constantino se converteu sinceramente, e como foi isso? Porque alguns colocam que ele primeiro passou a adorar o Deus único, o Solus Invictus, e dali chegou ao cristianismo. O que é fato é que no final da vida é que ele vai ser batizado.
Ele só vai ser batizado no leito de morte, praticamente. Mas que ele já se comportava como cristão muito antes, né, e favorecia a igreja. Então, isso vai ser o passo decisivo, né? E o primeiro passo decisivo vai ser o quê? Conceder a liberdade de culto aos cristãos. E isso vai ser uma virada de chave. Porque ele não apenas vai dar a liberdade de culto aos cristãos, que já é uma grande coisa. Então, ali, por exemplo, no edito se fala no edito de Milão. Né? Na verdade, é um acordo que ele firma com o imperador do outro lado do império de conceder liberdade aos cristãos. Então, a partir daquele momento, os cristãos passavam a não sofrer mais perseguições. Por exemplo, se diz de bens que foram confiscados de cristãos ou de comunidades cristãs deveriam retornar. Ou seja, aí, várias comunidades já tinham propriedades em comum da igreja. Então, tudo isso vai dando um grande respiro para a igreja, que agora pode seguir adiante sua obra evangelizadora sem lidar com esses grandes contratempos e oposições. Então, não é que ali o império vai se tornar cristão. Isso vai sê-lo oficialmente em 380 com Teodósio, já bem depois de Constantino. Então, ele vai declarar o cristianismo professado em Roma e Constantinopla, o cristianismo, digamos assim, ortodoxo, porque tem outras vertentes heréticas, como a fé, a religião oficial do Império Romano. E vai proibir os cultos pagãos, porque na época de Constantino ainda permanecem os cultos pagãos. Né? O que é dado é a liberdade aos cristãos. E além da liberdade que é dada aos cristãos, ele vai favorecendo decisivamente os cristãos, isso sim. Por exemplo, ele manda construir a Basílica de São Pedro, em Roma. Não essa que está ali, porque essa que está ali vem do século XVI, mas uma anterior a esta, que foi erguida no século IV, o quarto século, né, o século IV, e foi demolida ali para dar lugar a esta que ali está hoje. Ali, exatamente ali, era onde estava o túmulo de São Pedro. Então, hoje, quando você vê a Basílica de São Pedro, tem ali o altar onde o Papa celebra a missa, parece que ali um porão embaixo, né? Porque ali é a cripta, ali embaixo do altar está o túmulo de São Pedro. Ali próximo estava o Circo de Nero, onde Pedro foi crucificado. E ali onde está a Basílica de São Pedro, havia um cemitério romano. Cemitério que não era cristão, era um cemitério comum, a pagãos, enfim. E ali foi sepultado o apóstolo Pedro. Como é que nós sabemos isso? Bem, porque os cristãos iam ali em peregrinação para venerar os restos mortais do apóstolo São Pedro. E Constantino, então, ele decreta que aquele lugar deveria ser, naquele exato lugar devia ser construída uma basílica. É interessante porque o mais natural seria ele mandar exumar os restos mortais do apóstolo Pedro, transferir para um lugar vazio e ali vamos construir a basílica. Não, a gente não mexe no lugar onde está o túmulo, a gente constrói em cima. Mas você tem vários túmulos e os sepultamentos era algo sagrado. Então só ele como imperador que poderia fazer isso mesmo. Né? Com sua autoridade, ele fez com que fosse erguida aquela grande basílica. Depois também a Basílica de São João de Latrão, que é a catedral do Papa como bispo de Roma, era uma propriedade que foi dado ao bispo de Roma pelo imperador. Ele vai também colocar o domingo como dia de descanso, o dia do sol, como o dia do descanso semanal. E assim uma série de outras ações que ele vai beneficiando os cristãos. Então, embora o cristianismo não seja a religião oficial, ela vai se tornando como que uma religião oficiosa. Porque o imperador, ele vai favorecendo os cristãos. E um dos grandes exemplos disso foi o próprio Concílio de Nicéia, que é convocado por ele. Né? É claro que ele vai ver que o cristianismo é uma grande força no qual ele pode se apoiar. À medida em que ele percebe que há uma grande divisão que afetava principalmente a parte oriental do império,
que dividia os cristãos entre aqueles que eram arianos e aqueles que eram anti-arianos, os católicos, digamos assim. E para resolver isso, ele convoca um concílio dos bispos do mundo inteiro. Então, o concílio, que é uma reunião de bispos, é algo tão antigo quanto a igreja. Agora, um concílio ecumênico, e ecumênico aqui não significa reunir de várias igrejas diferentes. Ecumênico significa universal, ou seja, da igreja inteira. Então, ele convoca um concílio para reunir bispos não de uma determinada região, como era o comum da época, mas bispos do mundo inteiro. É claro que a maior parte dos bispos que vão são da parte oriental do Império Romano, que era a região mais afetada. Mas ele coloca todas todo o arcabouço imperial a serviço do concílio. Então, por exemplo, por que é em Nicéia? Porque lá tinha o palácio de verão do imperador. Os meios de transporte para que os bispos pudessem chegar ali eram os meios de transporte imperiais. E aí, então, imagine vocês, em Nicéia tinha bispos que haviam sofrido a perseguição décadas antes pelo Império Romano. Nossa. Então havia um bispo que não tinha o movimento das mãos porque ele foi torturado e acabou perdendo o movimento das mãos. Outro que havia perdido um olho. E aí então você chega ali e você tem o transporte imperial, você tem o palácio do imperador, o imperador vai e faz um discurso e favorece com que a igreja tenha esse meio de resolver um problema grave. Então, é claro que isso vai mexer muito. Né? É um grande salto. Agora, não quer dizer que agora a igreja é de Constantino. Ele favorece, os bispos que chegam no acordo. Né? Os bispos que vão determinar a solução, inspirados pelo Espírito Santo, só que tem todo esse grande apoio imperial. Isso marcou, de fato, a história da igreja. Por isso que muita gente, às vezes, confunde achando que foi esse o momento em que passou a ser estatal, digamos assim. Exato, e depois também, essa questão de um Estado que é cristão, ou de um imperador que ele favorece o cristianismo, vai ajudar, e é claro que vai ajudar, por exemplo, como eu disse, a construção da Basílica, o dia de descanso dominical, não ter perseguições, é claro que vai. Não sejamos também ingênuos, porque às vezes eu vejo que há uma grande oposição assim, dizer, não, religião e política não se misturam, né? Não, mas se você tem um Estado que todos são cristãos, que o governante é cristão, tudo vai favorecendo, e com isso eu não estou defendendo uma teocracia, estou falando aqui uma coisa bem hipotética, né? Que é o que nós tivemos em boa parte da Idade Média. Tínhamos, na Europa, boa parte das pessoas eram católicas, os governantes eram católicos, todos eram católicos, então, ou seja, tudo confluía. Naturalmente, a visão de mundo deles ali vai ser... Exato. Agora, isso também levanta um outro problema, porque se o governante é um bom católico, talvez ele seja um bom governante. Porque não adianta só ser católico, ele tem que ter capacidade administrativa, é o que se fala hoje de gestão de pessoas, governança, etc. Mas mas não basta só isso, né? Se o governante ele detém uma influência sobre a igreja e aí chega algum governante que não é tão católico assim, aí a gente tem um problema. E é um problema que desde cedo afetou a igreja. Por quê? Voltemos já ao Concílio de Nicéia. O partido católico, digamos assim, venceu. Os arianos foram excomungados. Mas Eusébio de Nicomédia, que era um bispo favorável ao arianismo, era amigo da irmã de Constantino, etc., fez toda uma política. Eles começaram pouco a pouco a conseguir retirar os grandes defensores da ortodoxia das suas sedes episcopais, e quando se viu, o arianismo parecia que estava tomando conta da igreja de novo.
e com favorecimento dos imperadores. Porque Constantino ele vai ser batizado por um bispo filo-ariano. E os seus filhos, o seu sucessor, o seu filho, vai ser defensor do arianismo. Então vão perseguir aqueles que eram. Então a igreja volta a estar num cenário desfavorável. Por exemplo, o Santo Atanásio foi deposto da sua sede mais de 4 vezes. E por ser justamente um defensor da fé católica. E assim por diante. Então, nós temos vários conflitos, vários atritos, e mesmo no tempo da Idade Média. Nós temos papas que têm que fugir, que um imperador que tenta colocar um papa do seu partido, e que aí se torna um antipapa, então, ou seja, 2 papas, né, se dividindo, né, um que é o do imperador, outro que é o papa legítimo, às vezes um bispo que é deposto de sua sede pelo monarca, enfim, assim... Vira uma bagunça. Exato. Então, não quer dizer que isso não foi de todo bom para a igreja, não foi de todo ruim, né? E assim é a história, assim encaminha a humanidade. Por exemplo, a história do Brasil. A fé católica veio com os portugueses, que conquistaram esses territórios, que hoje constituem o nosso país. Teve muita coisa boa, sim. Ou seja, a igreja teve todo um favorecimento do Reino de Portugal para enviar missionários, para construir igrejas. Por isso que você vai em qualquer cidade histórica, tem ali um edifício mais bonito e central, é uma igreja. Né? Tudo girava em torno da fé. Agora, isso também gerou vários problemas, né? Principalmente ali no século XVIII, nós temos o iluminismo, o regalismo, vários pensamentos que são heterodoxos, que não são de acordo com a doutrina, e que vão inspirar os governantes, como Marquês de Pombal. Aí nós temos a expulsão dos jesuítas, nós temos a restrição de ingressos de noviços nas ordens religiosas, uma série de problemas. Um tipo de perseguição. Um tipo de perseguição que retoma, né? Sim, muito embora o reino oficialmente fosse católico, eles fossem católicos. Então, quer dizer, mas a igreja se vê cada vez mais acorrentada. Isso vai continuar na época do Império do Brasil, né? A igreja, durante o período imperial, vai sofrer diversas adversidades. Por isso que, quando é proclamada a República, e a República decreta a separação entre Igreja e Estado, isso vai acarretar dificuldades para a Igreja. Por exemplo, o Estado não vai reconhecer o matrimônio religioso, que era o único que havia, né? Então, agora só pode ter um matrimônio civil como único reconhecido. Os cemitérios são secularizados, o ensino religioso é retirado das escolas, a assistência religiosa das instituições públicas é retirado. Várias dessas coisas depois vão voltar com o tempo, né? Mas na época da proclamação da República vai ter um corte, né? Mas para a igreja acabou sendo uma vantagem, a grandes rasgos, porque ela passou a ter liberdade de se autogerir, sem ter mais as interferências do Estado. Então essa questão da relação entre igreja e Estado, ao longo da história da igreja, é uma história de altos e baixos, de benefícios e malefícios, né? Quando há um consórcio em que ambos querem a mesma coisa, isso está muito bom, né? Agora, quando tem disputas de interesses, quando não é mais o Estado que tem a sua própria finalidade, que tem o seu próprio domínio, a sua própria autonomia na esfera temporal, mas ele quer se utilizar da igreja para os seus fins, então nós temos já um grande problema. Interessante, né? Parece que essa história se repete algumas parece que é meio que, vezes, né? De maneiras diferentes, mas se manifesta, né? E até voltando ali, né? O padre comentou sobre a Idade Média. E a gente acaba criando uma visão, até escola e tudo, né? Da Idade Média como um período muito sombrio, né? A gente conversou, teve um episódio aqui com o professor Zazinho, a gente falou sobre isso também. Então, da Idade das Trevas e tudo, né? E é um período muito longo, histórico, né? Sim. E que geralmente associam a igreja como uma grande vilã dessa época devido à Inquisição, por exemplo. Sim. Né? Qual que é o que aconteceu ali, de fato?
Quando se fala em Inquisição, é importante distinguir basicamente 3 Inquisições. A Inquisição medieval, a Inquisição ibérica, a chamada Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa, e a Inquisição romana. A Inquisição medieval é talvez aquela que está em grande parte no imaginário, porque se associa à Inquisição justamente à Idade Média. E ali é que começa a Inquisição. Basicamente ali em torno do século XIII, um pouco antes, mas a Inquisição não é que assim chegou um papa e disse, olha, agora vai ter um tribunal inquisitorial, etc., isso e aquilo, e pum, né? Ela vai se constituindo pouco a pouco, com vários decretos, enfim. E ela vai começar por quê? Em primeiro lugar, nós temos o contexto. Reinos que são católicos, todos são católicos, e que alguém que vai contra a fé católica torna-se um problema não para a igreja somente, mas para todos. Vou aqui citar um exemplo. Nós tivemos já há pouco tempo atrás a pandemia. Então, toda aquela discussão, por exemplo, de controle e tal, né, de usar máscara, álcool em gel, etc. e tal. Então, se vem uma pessoa infectada por Covid, entra num lugar público e começa a tirar a máscara das pessoas e dizer não tem que usar máscara, isso daí é algo errado, é algo do demônio, etc. e tal, enfim, e começa a tossir, espirrar em todo mundo, o que vai se fazer com essa pessoa? Essa pessoa vai ser detida, né? E vão começar todos os jornais a criticar ela, a dizer, enfim, a mover todo esse cancelamento, né? Então, e com isso eu não estou dizendo que uma pessoa que agisse assim estaria sendo certa. O que eu estou dizendo, teria um procedimento para deter isso. A sociedade entende aquilo como algo ruim. Um perigo para todos, né? Então, não é algo assim, porque hoje em dia tem essa ideia, né? A religião é vista muito como algo privado, né? Cada um tem a sua, né? Se você discorda disso, tudo bem e tal. Agora, quando você tem uma comunidade que todos vivem dessa fé e alguém vai atacar essa fé, está atacando os pilares da sociedade. Então, não era tanto, então, um bispo, um cardeal malvado que ia lá punir. Era o povo. As pessoas iam e faziam justiça com suas próprias mãos. Por exemplo, hoje, quando tem numa comunidade, às vezes, um caso, por exemplo, de um estuprador, de um violador, etc., muitas vezes acaba acontecendo isso, porque a justiça acaba não agindo como era para agir e tal. Ou, às vezes, a pessoa talvez até seja inocente, mas está sendo acusada disso, e as pessoas acabam fazendo justiça por suas próprias mãos, porque se vê como um grande perigo, e né? Então, era isso muitas vezes que acontecia. A igreja se vê obrigada a intervir para poder distinguir o joio do trigo e para dar à pessoa acusada um processo legal, ou seja, coisa que muitas vezes não havia. A pessoa está sendo acusada de tal coisa, o governante pode ir lá simplesmente condená-la e pronto, né? Então, a Inquisição é um meio de investigação que vai se determinando pouco a pouco, que vai se configurando para julgar casos suspeitos de heresia, ou seja, de desvios na área da fé e da moral. Não discutiam sobre questões políticas, de ciência, etc., muito embora, às vezes, tenha sido instrumentalizada a Inquisição para fins políticos, etc. Mas o foco da Inquisição era justamente investigar isso. E se a pessoa é culpada realmente de uma heresia, que ela tenha uma pena proporcional à sua culpa. Ou seja, que seja investigado o que realmente aconteceu. Então, isso vai começar ali na região do Languedoc, na atual França, com a questão dos cátaros. Era uma heresia que provinha de um pensamento maniqueu que separava o bem do mal, né? Separava o mundo entre duas forças opostas, o bem e o mal. Tudo que era material seria maléfico. Então, por isso, o corpo era algo ruim, as coisas materiais seriam ruins. Então, com isso, a encarnação do Filho de Deus
ou seja, é jogada de lado. Os sacramentos são jogados de lado. Então, a Eucaristia, comer o pão, né? O batismo, água, tudo isso, matéria, é algo ruim. O casamento é algo ruim, porque é destinado à união dos cônjuges e à geração de vida. Então, eles abominavam a relação sexual, né? Eram, por isso, também vegetarianos, né? Porque a carne de um animal, de uma galinha, é nascida também de uma união sexual. Então, uma série de coisas. Isso gerou uma confusão, ou seja, algo que está muito fora da visão católica. E começou a gerar um grave problema. Cátaros, que significa puros, né? Porque eram pessoas que, de fato, tinham uma vida, digamos assim, muito ordenada, eram pessoas que aparentavam ter uma vida muito coerente, justa, correta, etc., mas tinham essa visão de mundo muito diferente da visão cristã e que acabavam minando os pilares da sociedade, né? A fé católica, a questão de juramento, por exemplo, que também era algo que estava na estrutura do mundo feudal de então, em que eles vão se opor, uma série de coisas. Então, os papas vão pedir que os bispos estabeleçam tribunais para investigar esses casos de heresia nas suas respectivas jurisdições. Então, é a primeira chamada Inquisição Episcopal. Isso não deu muito certo, por quê? Porque o bispo ele tem a jurisdição limitada numa diocese. E, às vezes, nem todo mundo faz o dever de casa. Alguns podem ser mais zelosos, outros menos. E, às vezes, então, pessoas vão de uma diocese para outra, enfim. E aí o Papa acaba tomando as rédeas na mão e dizendo, não, agora vai ter Inquisição Pontifícia, vão ser os legados do Papa, que vão chegar numa determinada região, vão estabelecer o tribunal e vão levar adiante os processos. E essa Inquisição Pontifícia vai ser confiada em grande parte aos dominicanos, a Ordem dos Pregadores. Não somente a eles, mas eles vão ser, em grande parte, os que vão levar adiante esse trabalho. Por quê? Porque a Ordem dos Pregadores foi fundada por São Domingos, nessa mesma região, devido a esse mesmo problema. As pessoas estão sendo seduzidas pela heresia. São Domingos vê que é preciso ter bons pregadores que anunciem a verdade, que conduzam as pessoas de volta ao caminho correto. Então, que coisa melhor, não? Unir a pregação, o anúncio da verdade, a essa questão de delimitar bem e restringir aqueles que estão anunciando o erro. A condenação, muitos entendem que a pessoa ia para o Tribunal da Inquisição e dali iria para a fogueira, né? Na verdade, as penas eram as mais diversas. Muitos sofriam penas, muitos eram absolvidos, porque se comprovava sua inocência. Outros tantos eram condenados a penas menores, por exemplo, uma peregrinação a tal santuário, ou a confiscação de seus bens, ou, por exemplo, pagar uma multa, ou cumprir penitência durante determinado período, assim vai. Geralmente, a condenação à morte ia para aqueles que se obstinavam na sua heresia, ou seja, aqueles que não se comprovavam que eram hereges e não voltavam atrás, não se arrependiam, porque se a pessoa acusava o seu erro, se arrependia, ela haveria de cumprir uma penitência, mas geralmente saía do tribunal com vida. Agora, se não, ela, no caso de uma pessoa que ela era um herege pertinaz, ele então era entregue ao braço secular, chamado. Então era o braço secular, o Estado que impunha as condenações à morte, entre as quais a mais famosa ficou a condenação à fogueira. Essas condenações, né, hoje em dia a gente vê isso como algo bárbaro, e Mas aí duas coisas que nós devemos ter presentes é que nós não podemos ser anacrônicos, ou seja, julgar o passado com os critérios de hoje. E outra coisa que devemos ter é que não se trata nem de passar pano,
De dizer, não foi bem assim, ou... Não tiveram erros, né? Ou dizer que, não, isso daí era bonito, é isso mesmo, tem que voltar à fogueira, né? Vai faltar lenha e tal. Outra coisa é dizer, não, meu Deus do céu, a igreja era malvada mesmo e continua sendo com outros tipos de fogueira, etc., né? Se trata não de justificar, mas de compreender o passado, né? Então, aquilo que é errado. E por isso a igreja mesmo já pediu perdão em várias ocasiões, né? Entre as quais a mais expressiva talvez tenha sido no jubileu do ano 2000, o Papa João Paulo II, numa celebração, pediu perdão em nome dos filhos da igreja por diversos erros que foram cometidos ao longo da história. A igreja é formada por todos nós que somos pecadores, ela é santa, mas nós, seus filhos, a manchamos frequentemente com os nossos pecados, né? Então, houveram métodos muitas vezes não evangélicos. Por exemplo, a questão da condenação à morte ou da questão da tortura, que inicialmente não estava na Inquisição, mas que a igreja vai acabar aceitando porque isso era um procedimento normal em qualquer tribunal, qualquer investigação. Então, para nós, hoje a tortura é algo horrível e é, de fato. Mas na maior parte da história da humanidade, isso era a coisa mais normal em qualquer processo interrogatório, etc., como forma de forçar a pessoa a se acusar, né, no caso de a pessoa ser culpada. Agora, é claro, não é um método 100% eficaz. Às vezes a pessoa só quer se livrar daquela tortura. A dor, ela assume algo que... Ela pode assumir algo que não é. Por isso que a igreja, ao mesmo tempo em que aceitou que se empregasse a tortura, delimitou alguns pontos. Por exemplo, uma confissão obtida sob tortura deveria ser confirmada depois, fora da tortura. Deveria ter um galeno, ou seja, um médico para acompanhar, para que a pessoa não... Ou seja, para que a tortura não ultrapassasse as forças físicas da pessoa, enfim. Ou seja, vários elementos. A execução das penas era a própria igreja ou aí era... Enfim. Então, a execução era entregue ao braço secular, era o Estado. Com isso eu não quero dizer, não, a igreja não queria isso, era o Estado que queria. Também, estava ali, né? O tribunal, né? O tribunal determinava aquilo, o Estado executava. Mas é importante isso a gente compreender, porque houveram muitas condenações que eram injustas. Com isso não quero dizer que teve condenações justas, que a pessoa devia ter morrido assim, né? Mas que eu quero dizer que, às vezes, caso que a pessoa, de fato, não era herege e foi condenado como tal por uma outra razão. Talvez o exemplo mais ilustre disso seja Santa Joana d'Arc, que é uma santa hoje canonizada, mas que morreu na fogueira da Inquisição. Ou seja, mas quem há condenação em ingleses, que, é claro, não queriam ver ela nem pintada, né, de ouro, porque ela que reergueu a França na guerra contra os ingleses, a famosa Guerra dos 100 Anos. Então, isso no período medieval. Agora, essa Inquisição medieval, ela vai ter o seu foco no problema do catarismo. Depois ela vai ter uma baixa, digamos assim, porque esse problema acaba pouco a pouco desaparecendo. E aí, então, depois, o reino da Espanha em seguida, o de Portugal, mas isso já na Idade Moderna, ou seja, passado a Idade Média, vão pedir ao Papa a criação de um tribunal da Inquisição nos seus reinos devido ao problema dos falsos conversos. Na Península Ibérica havia muitos judeus e muçulmanos também. Quando Espanha e Portugal decidem expulsar os judeus, é importante recordar que os judeus já haviam sido expulsos da França, da Inglaterra e de outros países, porque às vezes se diz que como que os malvados da história são Espanha e Portugal por expulsar os judeus. Na verdade, quando os reis da Espanha expulsam os judeus, a Universidade de Paris elogia. Ela diz, meu Deus, até que fim vocês entraram na modernidade, né? Então,
Agora, não foi uma questão étnica, como seria, por exemplo, a perseguição aos judeus por ocasião da Alemanha nazista. Porque se um judeu se convertesse ao cristianismo, ele poderia permanecer. Então, é uma questão que não se via mais, porque até então você tinha uma nação católica que tolerava comunidades judaicas e muçulmanas sob determinadas restrições. Então, agora o que você vai ter? Vai ter um reino que não tolera mais a de ter uma só igreja, uma só fé e pronto. Então, ou vocês se convertem, primeiro com relação aos judeus, depois também vai acontecer isso com relação aos muçulmanos, ou vocês têm que sair daqui. Muitos judeus vão se converter, mas obviamente que nesses termos é claro que alguns não se converteriam tão sinceramente. Continuariam praticando sua antiga fé a quatro paredes. E aí é um problema de heresia, porque, ou seja, você está rompendo com a fé verdadeira, né? Ou seja, você está fazendo um sincretismo que pode trazer graves problemas a longo prazo para as comunidades católicas. E aí, então, você pode ter também casos de judeus que são sinceramente convertidos, etc., mas que acabam sendo acusados de heresia. Por quê? Porque o vizinho não gostou deles, porque alguém está interessado em ocupar o negócio deles. Enfim, sei lá, problemas às vezes acontecem até hoje, né? Alguém é denunciado para vigilância sanitária, vai lá, a vigilância vê que não tem, mas alguém que não gostou da pessoa, né? E vai... Concorrente, sei lá. Exato, Então, esse é um dos problemas que acontecia. Por exemplo, sabemos que o judeu não come carne de porco, né? Pensem vocês, você vem de uma criação que nunca consome porco, você não aprendeu a gostar de carne de porco. E na Península Ibérica, o porco faz parte da alimentação ainda hoje, quanto mais naquele tempo, né? Então, digo ainda mais naquele tempo porque você tem, por exemplo, a linguiça, a morcilha, o presunto curado, né? Coisas que eram essenciais porque você não tinha geladeira, né? Então você vivia basicamente de embutidos para consumir proteína. E aí você se torna cristão. Mas você não come linguiça, você não come morcilha. Opa, tem alguma coisa aí. Por que será que ele não come? Às vezes porque a pessoa não gosta, né? Mas naquele tempo se via como desconfiança, né? Então, se tinha um ditado que dizia, quando alguém queria dizer, quero ver se isso é verdade mesmo, dizia, traed-me la morcilla, né? Me traz aqui a morcilha, porque judeu não come sangue, nem carne de porco. A morcilha tem sangue e carne de porco. Seria um teste ali. Então, ou seja, se a pessoa come morcilha, ela realmente não está sendo um judaizante. E, aliás, um ponto aqui a considerar, a Inquisição instaurada antes da expulsão definitiva dos judeus. Você já tinha judeus que se convertiam, alguns sinceramente, outros porque eles teriam mais benefícios por serem cristãos, né, do que continuassem sendo judeus. Eu falo isso porque quando a Inquisição é instaurada no Reino de Espanha e depois em Portugal, eles não vão visar os judeus, mas os cristãos. Eles têm a sua alçada sobre os cristãos. Então não é que a Inquisição perseguia os judeus. A Inquisição perseguia aqueles que se diziam cristãos e talvez não fossem de verdade. Porque a heresia, ela tem que partir de dentro, né? Exato. O cara é pagão, não é Exato. Ele não é católico. Não é Exato. Então, sobre isso. E depois, os papas, eles relutaram em conceder as bulas que criavam o Tribunal da Inquisição na Espanha e em Portugal. Os reis tiveram que insistir. E os reis quiseram com que eles tivessem o controle do Tribunal Inquisitorial. Isso é claro, quando os reis são bem católicos,
talvez não fosse um grande problema, mas depois, à medida que você tem monarcas que não são tão católicos assim, isso gera um problema porque a Inquisição se torna um tribunal para outros fins. Como é o caso, por exemplo, do período final da Inquisição espanhola e a Inquisição portuguesa. Por exemplo, o último auto de fé, ou seja, a última execução de um presunto herege na fogueira em Portugal foi de um padre jesuíta, muito santo, o padre Gabriel Malagrida, que foi missionário no Brasil, foi um grande missionário, mas depois voltou para Portugal, Marquês de Pombal suprimiu a Companhia de Jesus. Ele teve alguns atritos com o padre Malagrida, e o padre Malagrida acabou sendo acusado de heresia, preso e, por fim, acabou sendo morto. Num processo controverso, porque muito provavelmente já no final, devido às condições da prisão e da sua idade, o padre Gabriel Malagrida já não estava em todo o seu uso da razão, e acabou sendo forjado toda uma condenação de heresia. Então, ou seja, a Inquisição, essa Inquisição da Idade Moderna, e você tem a Inquisição Romana, que é aquela, por exemplo, que vai julgar o caso de Galileu Galilei, que acho que é um dos casos mais famosos, ou de Giordano Bruno. Giordano Bruno, devido às suas concepções panteístas, etc., vai ser condenado de fato à morte. Agora, a Inquisição Romana, ela é a Inquisição Pontifícia, que depois vai se desenvolver no atual dicastério da doutrina e da fé, que, é claro, não é mais, ou seja, descende dessa antiga Tribunal do Santo Ofício, chamado, Inquisição, porque se trata de inquirir, de investigar. Mas o nome mesmo era Tribunal do Santo Ofício. O caso de Galileu Galilei é emblemático porque eu me lembro, quando eu comecei o doutorado na Universidade de Navarra, tinha um ciclo de palestras que todos os doutorandos da universidade deveriam participar. Então você tinha ali, sei lá, mais de 100 pessoas dos diferentes cursos, doutorandos de medicina, de história, de teologia, doutorandos de direito, doutorandos de arquitetura, de todas as áreas. E ali eu me lembro que foi feito um professor, numa palestra que ele iria dar, fez um questionário sobre várias coisas. E tinha uma das coisas que era Galileu Galilei foi morto na fogueira, ou foi isso, ou foi aquilo. A maioria dos doutorandos que ali estavam votou que ele tinha sido condenado à fogueira. E ele não foi. Ou seja, aqui nós estamos falando de universitários, doutorandos, que pensavam que Galileu tivesse sido condenado à fogueira. Ele passou pelo Tribunal da Inquisição, e uma das condenações que ele teve foi de rezar 7 salmos penitenciais, enfim, ter um determinado período de prisão domiciliar, mas isso há problemas não de ciência, ou seja, e aquilo que ele argumentava não tinha como ser provado, então ele não tinha como sustentar a sua argumentação, e ele entra em argumentações de cunho religioso, que aí é sobre isso que vai versar o seu processo. E aí, nesse continuar, também a gente tem essa questão da reforma, que a gente até tinha comentado antes, tinha falado reforma protestante, como isso entra na história também da igreja, que é uma coisa até tiveram recente, algumas cisões ali, Então, alguns falam da chamada Inquisição Protestante, que não é que existiu com esse nome, mas é que quando a chamada Reforma ou Revolução Protestante, você tem estados que passam a ser protestantes, outros que permanecem católicos. Então, não é como hoje, assim, que você tem um estado onde quem quer ser católico quem quer ser protestante não. O princípio que vai se firmar é a religião do rei e a religião do povo. Então, a Inglaterra se torna anglicana. Todo mundo ali tem que ser anglicano.
Um determinado território da Alemanha, a Alemanha era uma colcha de retalhos, diversos territórios. Então, num território que o príncipe aderiu à reforma de Lutero, ali se passava todos a serem luteranos. Um território católico, todos eram católicos. E é claro que aí isso gerou várias as chamadas guerras de religião. E perseguições àqueles que eram oponentes. Então, católicos perseguindo a quem fosse não católico, um luterano perseguindo a quem não fosse luterano e vice-versa. Por exemplo, a cidade de Genebra ela vai se tornar calvinista, sobre a liderança de João Calvino, e ali, por exemplo, vai condenar à fogueira Miguel Servet, que foi um espanhol que, inclusive, vai ter os estudos sobre a circulação sanguínea, né? Mas ele não vai ser condenado porque ele era um grande cientista e médico. Ele vai ser condenado porque ele negou a Santíssima Trindade. Ou seja, ele seria condenado também pelos católicos. Mas o que acontece é que estava ali num território calvinista e foi condenado pelos calvinistas sob a supervisão de João Calvino. Então, para dizer que a Inquisição não era algo só católico, a questão de perseguição de tribunais que condenavam oponentes era algo de todos os grupos durante a Idade Moderna. A chamada caça às bruxas foi um fenômeno mais moderno, da Idade Moderna, do que da Idade Média, e mais dos territórios protestantes do que de territórios católicos. Por exemplo, lá na região próximo de Navarra, ali ao norte, no País Basco, houve casos de mulheres acusadas de bruxaria para a Inquisição. O que a Inquisição espanhola fez? Considerou que ali era uma região que talvez eles falavam língua basca, o chamado euskera, então talvez elas não tivessem sido suficientemente evangelizadas. Então tem que enviar pregadores que preguem na língua nativa ali e dê uma determinada penitência. Ou seja, essas mulheres não são bruxas, elas são ignorantes. A questão da fé. Na Idade Média, não havia tantas caças bruxas, por quê? Porque a igreja não acredita em bruxaria. Ou seja, isso daí é uma falsidade. Então, a mulher que acha que está fazendo feitiço, etc., ela está fazendo um ato pífio de loucura, etc. O que vai criar, claro, problemas quando vai defender a apologia, vai dizer que fez pactos satânicos, etc., né? É claro que tudo isso sim vai ser investigado e tal. Mas os grandes fenômenos de caça às bruxas que geram aquelas histerias coletivas, etc., vão ser muito mais numerosos nos territórios germânicos de predomínio luterano, depois as demais correntes dentro do protestantismo. Como é que a gente sabe disso? Porque a Inquisição era um tribunal onde tudo era 100% anotado. Então você tem historiadores ateus, historiadores não católicos que podem ali investigar e ver. Existem vários documentos até hoje. Sim. Então você pode ter vários historiadores que vão ver. Depois, por outra coisa que é importante considerar, às vezes se tem a imagem do inquisidor como o quê? Né? Às vezes nos filmes, né, ou no imaginário coletivo aparece um cardeal, um frade dominicano, maquiavélico, malvado, sádico, né, que está ali para perseguir e tal, que tem sede de sangue, quer ver todo mundo queimando na fogueira, etc. O que você vê é uma série de inquisidores que acabam renunciando antes do seu mandato, dizendo, olha, não quero mais saber disso, cansei. Né? Ou seja, não eram pessoas aferradas ao poder, não eram pessoas sádicas, enfim. Agora, é claro, com isso eu não estou dizendo que todos eram bonzinhos, né? Como todo tribunal feito por homens, pode ter sentenças justas e injustas, pessoas movidas por um por um afã de defender a fé, mesmo com métodos não realmente evangélicos, mas na época compreende-se e tal.
até outras pessoas que, de fato, acabavam se utilizando para vinganças pessoais, etc. Então, é famoso o caso das bruxas de Salem, né? Mas ali são protestantes nos Estados Unidos, um território que, na época, era proibido ter um católico, né? Então, você tem ali, ou como você tem, por exemplo, na Inglaterra, várias condenações feitas contra católicos ou contra outros protestantes, né? Que depois tem que fugir para outros lugares porque estão fora da oficialidade da Igreja da Inglaterra. Então, assim, as coisas são mais complicadas do que parecem, né? No final das contas é isso. E, padre, a gente tá caminhando pro fim já, e a gente falou muito, né? E óbvio que acho que o que chama mais atenção, né, é tentar procurar os erros, né? Então, principalmente a igreja... Né? Saber separar também, né? Sempre foi muito... Os erros dos homens da fidelidade de Deus, eu acho, né? Nesse sentido também. Principalmente acho que os críticos da igreja acabam sempre tentando evidenciar muito alguma parte negativa e tudo que, naturalmente, né? Quando tem homens envolvidos, vai acontecer. Mas... Imagino, assim, a gente sabe, né, que a igreja também teve várias contribuições históricas, além das contribuições espirituais, né? E queria saber do senhor, o que o senhor vê como contribuições que são muito importantes e às vezes as pessoas não sabem que a igreja teve influência nisso também, sabe? Então, esses dias estava vendo um filósofo fazendo assim uma relação como que o fato de cristãos rezam pela cura de uma pessoa e tal, então não teria uma preocupação com cuidados médicos, etc., né? O que é uma falácia, porque desde a antiguidade, claro que se reza pela cura das pessoas, Jesus curou a vários, mas não curou a todos, né? E então nós temos o cuidado médico, o desdobramento de cuidados para com as pessoas. Desde que a igreja sempre houve a promoção humana. Por exemplo, quando são criados os 7 diáconos, é para atender as viúvas, porque naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha cesta básica, não tinha apoio, serviço social, etc. Grande parte de tudo aquilo que são ajudas sociais começam pela igreja. Então, haviam nas diversas comunidades humanas redes de entreajuda, é claro. Não quer dizer que a igreja tem um monopólio da caridade e da ajuda, mas a igreja vai fomentar sempre isso. Então, por exemplo, hospitais, asilos, orfanatos, nos 2000 anos da história da igreja você vai ver isso. Sempre quando a igreja chega num determinado lugar, ela não chega sozinha. Não se preocupa só com a construção da igreja. Ali vai ter uma escola dirigida por religiosas, vai ter um hospital, vai ter um orfanato, vai ter um asilo, vai ter diversas instituições de apoio àqueles que precisam de ajuda, por parte de padres, de religiosos e também de leigos. Por exemplo, no Brasil colonial, as irmandades, as Santas Casas de Misericórdia, que eram movidas por associações de leigos, cristãos católicos, que buscavam oferecer ajuda àqueles que mais precisavam. Então, essa sempre foi uma preocupação constante da igreja, né? Atender as pessoas às obras de misericórdia, as obras de misericórdia corporais e espirituais. O socorro àqueles que estão precisando. Isso vai ter um grande acento na Idade Média, que é quando nós temos, como eu disse, toda uma estrutura da sociedade que favorece isso. Então, reis e monarcas que vão financiar essas instituições, mas também há, de outro lado, desde o início, um favorecimento dos estudos e das ciências. E isso vai se desdobrar nas escolas catedralícias, nas escolas monásticas, nas bibliotecas e mosteiros, enfim. Porque quando o Império Romano vai decaindo, todo aquele conhecimento clássico vai pouco a pouco se perdendo, e quem vai resguardar isso, em grande parte, vão ser as comunidades monásticas. Então, as maiores bibliotecas da Idade Média vão ser, de fato, nos mosteiros. E ali vão se formando escolas, também junto às catedrais, como eu disse, além dos
grandes palácios que, às vezes, porventura, pudessem ter também centros de estudos. Isso vai desdobrar nas universidades, que é uma criação medieval, à sombra da igreja. Né? Então, as próprias universidades têm sua origem no seio da igreja, e ali é que vão se desenvolvendo. Interessante, né, que até eu tenho um amigo meu que ele assim, era ateu, e ele falou que uma das coisas que ele começou a pensar é que ele tinha essa visão da Idade Média como tudo foi ruim, né? Enfim. E quando ele começou a ver que, por exemplo, a universidade foi criada na Idade Média. Ele falou, não, peraí, se tudo era ruim, então como que surgiu a universidade, né? Universidade, então, hospitais... E é interessante, às vezes, a gente pega grandes santos, assim, da época, e vai ler, né, os livros, as obras e tudo, e você fala, não, pera, tem muita coisa boa, sabe? Tem muita coisa boa. Muita contribuição, né? E que tá ali, foi escrito naquele contexto, naquela época, então... E hoje, né, a gente tem esse contexto da inteligência artificial, enfim, crises geopolíticas e tantas coisas acontecendo. A gente tem aí um padre um papa, né, que americano, vem de Chicago, fala espanhol com sotaque peruano, América Latina, um nome de leão. Então, será que a gente tem aí um leão faz rugido? Como que é? Será que a gente tem um novo rugido aí na nossa época? Como o senhor pode nos trazer uma visão histórica? Eu acho que cada papa tem a sua grande contribuição a dar, né? E, sem sombra de dúvidas, para o tempo atual, o Papa Leão vai ser um grande baluarte para um grande apoio, sem sombra de dúvidas. Então, acho que é importante ressaltar, em primeiro lugar, que o Papa é Papa, né? Então, independente se é o Leão, se é o Francisco, se é o Bento XVI, o Papa é o nosso pai, né? Enfim, para que não seja apenas esse vínculo afetivo, mas efetivo com aquele que consideramos seu sucessor de Pedro. Agora, considerando o Papa reinante, né? O Papa atual, sim, ou seja, como você disse, tem um currículo muito interessante. Depois, assim, é um Papa que quando o seu antecessor foi eleito, ele não era nem bispo, né? Enquanto que os outros já eram cardeais e já participaram da eleição do seu antecessor, né? Que vem de uma diocese... Tá, ele foi superior geral dos agostinianos, então ele tem uma visão universal bem grande, é um cargo importante, uma ordem expressiva. Foi por 2 mandatos, 12 anos, mas depois foi bispo de Chiclayo, uma diocese, não é a principal diocese do Peru, né? No Peru, onde ele já havia sido missionário. Por fim, prefeito do dicastério para os bispos, que é um importante dicastério, mas foi por um período curto, mas que já deu de ele conhecer o funcionamento da Cúria Romana, etc. Então, ele tem um currículo muito interessante. E o fato dele ter escolhido o nome de Leão, que, como ele mesmo vai dizer, em recordação ao Papa Leão XIII, é algo que causa enorme interesse, porque nós estamos aí no desafio da inteligência artificial, e o Papa Leão XIII, o que ele vai se deparar? Com a Revolução Industrial. Então, a sua famosa encíclica, que vai como ser o grande marco da doutrina social da Igreja, Rerum Novarum. O que é Rerum Novarum? É das coisas novas. Ou seja, a gente está com uma novidade aí, né? E como é que a Igreja vai se colocar diante disso? Porque antes nós tínhamos um mundo agrário, um mundo baseado já nas relações comerciais, enfim, mas não nessa industrialização, essa produção em massa. Os grandes desafios, né? Por exemplo, jornadas de trabalho extenuantes, etc. E a Igreja vai defender o direito do trabalhador, o justo salário, enfim, uma série de colocações que o Papa Leão XIII foi colocando. Depois, ele foi um Papa que teve um pontificado muito longo, ele viveu muito tempo. Então, isso quer dizer que ele escreveu muito, ele fez muita coisa. Então, olha, a obra de Leão XIII foi gigantesca, também porque, como eu disse, o pontificado foi longo. Então, se destaca, sobretudo, a doutrina social, porque isso foi algo de novidade, realmente, que ele trouxe, mas também de outras coisas. Ele realmente fez muita coisa.
questão de organização das ordens religiosas, organização dos estudos eclesiásticos, enfim, assim, é uma obra de fato monumental. E o fato de trazer o nome Leão também causou a todos uma enorme surpresa, né? Mas causou grande alegria. Nós tivemos grandes papas Leão, né? Desde o Papa Leão Magno I até o Papa Leão XIII, foram importantes pontífices para a história da igreja. Muito bom. É muito Padre, bom conhecer, né, a história da nossa igreja. E tem tanta coisa ainda que tinha pensado em conversar aqui que a gente vai deixar para um próximo episódio. Já fica o convite público, que daí é mais difícil recusar, né, Padre? E já fica o convite também para você se inscrever aí no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com quem possa, com quem você puder. Cássio? É isso aí. E lembrando que a gente está, né? Essa iniciativa começou até em apoio à construção da paróquia Senhor Bom Jesus, ali no Monte Alegre, com o Padre Guilherme. E a gente está né, com esse movimento aqui de divulgar, de falar. Auxílio aí, né? O pessoal pode contribuir bastante e ajudar a construir a igreja e fazer parte da história, né? Com certeza. A gente quer também agradecer aqui os nossos doadores anônimos, os patrocínios que têm feito aí, nos surpreendido até. E hoje até a gente tem um patrocinador aí que faz roupas para padre, etc., aqui da região e trouxe um presente aqui para o padre. O Edson vai me alcançar aqui. Só uma lembrancinha aqui para o padre. Um presente para o senhor aqui, agradecer a Arte Sacro aí que veste tantos padres aí na nossa região, uma empresa que já tem há muitos anos nesse trabalho de liturgia. E depois o padre tem acho que foram umas estolinhas de confissão, depois o senhor dá uma... Acho que isso quer dizer que eu tenho que atender mais confissão. Tá precisando, né? O mundo tá precisando se confessar mais. Então, muito obrigado. Agradecer mais uma vez, padre, a sua presença aqui conosco. Agradecer realmente aí quem está nos apoiando. A gente tem a gente fala os doadores anônimos, né? Mas que não são tão anônimos. Agradecer também quem está apoiando a construção aí da igreja, da obra lá com o Padre Guilherme. E temos aí uma mensagem final, padre. Como que é, Cássio? Acho que é legal, né, padre? Acho que até trazer um pouco a importância, né, da gente conhecer a história da nossa igreja, sabe? Dessa mãe, né, maravilhosa que nos acolhe, nos ensina e nos guia sempre pro caminho de Deus, né? De estar mais próximo de Deus e viver uma vida mais santa. Então, se o senhor puder deixar uma última mensagem, um conselho. Sim, conselho é esse, nós nos conhecermos, porque somos igreja, somos parte da igreja. É importante cada um conhecer a sua história, a história da sua família, a história do seu país, e a história da sua comunidade de fé é algo imprescindível. Então, não precisamos saber que nós somos uma igreja de mais de 2000 anos. Às vezes a gente acha que as coisas começaram ontem, né? Ou que estão começando agora, né? Problemas que às vezes a gente acha que são novos, mas às vezes não são tão novos assim. E ver que, como eu disse ao início, é uma história de santidade, marcada também pelos pecados nossos de cada dia, mas uma história sempre de busca de conversão, uma história de graça e uma história que tem esse fio condutor pela graça de Deus, o Divino Espírito Santo que vai guiando e iluminando. Muito obrigado, padre. Obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado, pessoal. Então não tem como amarmos aquilo que não conhecemos. Então acompanhe aí os nossos próximos episódios e muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu! Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de completar mais um pedacinho da nossa obra, enchendo mais alguns blocos de fundação com 16 metros cúbicos de concreto nessa tarde. Quero agradecer a todas as pessoas que já estão contribuindo com a nossa obra, os nossos benfeitores, construtores, e pedir que a gente continue trabalhando, que você continue ofertando, para que a gente possa logo tirar a nossa igreja